No mundo do futebol, tem aqueles craques que durante sua carreira atuaram por vários clubes diferentes e por onde eles passaram jogaram muita bola e foram decisivos, ganhando muitos prêmios coletivos e também prêmios individuais por esses clubes em que eles jogaram. E também tiveram aqueles jogadores que defenderam somente um escudo durante toda a sua carreira e viraram lendas dentro desses clubes. Bom, e é isso que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Craques que jogaram por somente um clube durante toda a sua carreira. E na 10ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande Rogério Ceni, ícone do São Paulo. Rogério, que chegou ao São Paulo lá no ano de 1990 para ser o terceiro goleiro do time e só saiu no ano de 2015, quando ele se aposentou. E Ceni virou uma lenda dentro do clube tricolor, se tornando o maior jogador da história do clube e ganhando tudo por lá. Ceni virou um ícone do time e um dos maiores da história. E pelo São Paulo, ele disputou incríveis 1.237 jogos oficiais, uma marca histórica. E por lá, ele também marcou cerca de 131 gols oficiais, se tornando o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. E na 9ª posição do nosso vídeo, nós temos outro brasileiro, o goleiro Marcos. Ele que chegou ao clube alviverde lá em 1992 para ser um goleiro reserva do time. Porém, rapidamente ele se tornou titular da posição e começou a escrever a sua linda história no clube paulista. E Marcos só saiu do Palmeiras lá no ano de 2012, quando ele resolveu se aposentar do futebol profissional, e ele defendeu o Palmeiras por mais de 20 anos. E na 8ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande Thomas Müller. Müller, que é da base de Munique, e ele subiu para o time principal lá em 2008, e até hoje ele só jogou no Bayern. E por lá, durante todos esses anos, Müller se tornou um jogador indispensável para o time. Sua qualidade técnica impressionantes sempre foram um diferencial para o estilo de jogo do Bayern. E Müller, durante esses anos, se tornou peça-chave para o time alemão, ajudando o clube a virar uma grande potência e viver uma era vitoriosa na história. E Müller foi muito importante para esse período do clube, e até hoje ele continua lá, jogando em alto nível e fazendo muitos gols pelo clube alemão. E com certeza ele já é um dos maiores ídolos da história do Bayern de Munique, e quando ele se aposentar certamente fará muita falta para o time alemão. E ocupando a 7ª posição da nossa lista, nós temos ele, o grande Carles Puyol, uma lenda do Barcelona. Puyol chegou à base do Barcelona no ano de 1995. E ele fez a sua estreia no time profissional do Barcelona lá em 1999, com apenas 21 anos de idade. Bom, e o resto é história. No Barcelona, Puyol ganhou tudo e virou uma lenda e um ícone dentro do clube catalão. E Puyol acabou saindo do Barcelona somente no ano de 2014, quando o zagueiro resolveu se aposentar devido às graves lesões que ele vinha sofrendo. Porém, o legado que Puyol deixou no Barcelona é gigantesco. Ele sempre foi um exemplo de liderança, lealdade e comprometimento dentro de campo, e todos os respeitavam muito e o admiravam. E tudo que ele fez será lembrado para sempre, e seu legado estará para sempre nos corações dos torcedores do Barcelona. E na 6ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande Ryan Giggs, lenda do Manchester United. Giggs subiu para o time principal do Manchester lá em 1990, e o garoto cresceu e fez história no clube inglês, ganhando tudo o que podia por lá, desde a UEFA Champions League até Premier League. Ele marcou uma era dentro do Manchester. E Ryan Giggs só deixou o clube lá no ano de 2014, após muitos anos defendendo o time inglês, quando ele resolveu se aposentar do futebol profissional. E realmente ele virou uma lenda dentro do Manchester United. E na 5ª posição nós temos o grande Nilton Santos. Nilton Santos defendeu somente o Botafogo durante toda a sua carreira, entre os anos de 1948 e 1964, virando uma lenda do clube, e até hoje ele é considerado um dos maiores jogadores da história do Botafogo e estará marcado para sempre na história desse grande clube brasileiro, e realmente ele foi uma lenda. E na 3ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande goleiro Yashin.
Yashin jogou somente no Dinamo Moscou entre os anos de 1949 a 1970 e virou uma lenda por lá, e se tornou um goleiro revolucionário e lendário, e ele é lembrado até hoje como um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. E na terceira posição nós temos ele, a lenda da Roma, o grande Francesco Totti, que é sem dúvida o maior ídolo da história do clube italiano. Um cara que marcou uma era na Roma e se tornou o ídolo máximo do clube italiano e uma referência para todos os jogadores. Totti, que era da base da Roma, subiu para o time principal lá no ano de 1992, quando ele era apenas um garoto. E Totti acabou jogando até o ano de 2017, quando ele se aposentou. E realmente Totti deixou um legado gigantesco na Roma, um jogador que honrou e foi fiel a somente um time durante toda a sua carreira. E seu legado estará para sempre na memória de todos os jogadores e da torcida da Roma, que durante todo esse tempo ele jogou muita bola e foi leal a somente um clube. E certamente Totti será lembrado para sempre por todos. E na segunda posição do nosso vídeo nós temos ele, o grande zagueiro italiano, Baresi, uma lenda do Milan e da seleção italiana. Baresi começou na base do Milan, lá em 1977, e ele subiu para o time principal, ganhando tudo e virando uma lenda do Milan. E ao lado de Maldini, Baresi formou uma das melhores zagas do futebol mundial e a melhor zaga do futebol naquela época. Os dois se tornaram parceiros inseparáveis e jogaram muita bola no clube italiano. Uma dupla que certamente marcou uma geração, e Baresi é até os dias de hoje considerado um dos melhores zagueiros que o futebol já viu jogar, e realmente o cara era uma lenda. E na primeira posição do nosso vídeo, para fechar o nosso vídeo, nós temos ele, a lenda italiana Paolo Maldini. Ele que é considerado o melhor defensor de todos os tempos, um cara que fez história no Milan e foi um exemplo como jogador e também como pessoa, um cara que é inspiração para todos e que marcou uma era com a camisa do clube italiano. E ele se criou lá dentro do Milan. E Maldini chegou à base do clube lá em 1978, ainda muito jovem, para se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos. E Maldini subiu para o time principal do Milan lá no ano de 1984 para fazer história com a camisa do clube e se tornar uma lenda do time italiano. E desde a base, Maldini já chamou a atenção de todos, e todos por lá viam que o garoto era realmente diferenciado. E quando ele subiu para o time principal, Maldini já começou a se destacar muito, atuando com a camisa do Milan. E ele jogou tanto na zaga como também de lateral esquerdo, e em todas as posições ele foi simplesmente fantástico. E Maldini só saiu do Milan lá em 2009, quando ele se aposentou do futebol profissional, deixando um legado gigantesco no Milan e também no futebol mundial. E no Milan, Maldini fez história e ganhou tudo possível, desde Champions League a campeonato italiano e dá também Mundial de Clubes, ou seja, ele zerou o game por lá e virou a maior lenda do clube italiano, se tornando o maior defensor da história do futebol. Então, bom, esse foi mais um vídeo de hoje aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o like e se inscrever no canal para estar ajudando a gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.